Lívia, muito se fala hoje na internet sobre arquétipos, né? A gente vê aí... É post, assim, que não acaba mais falando sobre arquétipo. Então, antes da gente entrar em empreendedorismo, que é que a gente quer saber sobre a sua mentoria e sobre o seu estúdio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre arquétipo. Porque eu tô vendo muita gente... Agora eu sou arquétipo... Do mago, da amante. Sou governador. Conta um pouquinho pra gente. Esse é um assunto denso, né? Esse assunto é um assunto denso. Os arquétipos, eles foram emprestados da psicologia junguiana, tá? Pro branding. E por que tá tão na moda falar de arquétipo? Porque o arquétipo, a gente se conecta por semelhança. Então, eu vou me conectar com a Jaque, com a Vânia, porque eu encontrei traços semelhantes. E esses traços semelhantes, eles vêm da nossa comunicação. Só que é inconsciente. Tá. Entendeu? É inconsciente. Eu olhar, por exemplo, pensa em um leão. O que te vem à mente? Pensa em um leão, assim. O que vem na sua mente? Pra mim vem muito poder. Força. Poder. Ninguém te ensinou luz. Isso, mas você... uma cena com muita luz. Luz, poder. Pensa numa boca carnuda vermelha. Sensualidade. Tá. Ninguém ensinou isso pra gente. Isso vem, de muitos anos atrás, dos nossos antepassados. É um inconsciente coletivo. Então, a partir do momento que eu boto um batom vermelho e eu intencionalizo outros elementos da minha comunicação, que também não é só um batom vermelho, é todo o arsenal que você está comunicando, você consegue transmitir sensualidade. Tá. E aí, o que acontece? Existem 12 arquétipos, que são traços. E esses traços de personalidade, digamos assim, vou explicar de uma forma mais simples, todo mundo tem todos. Só que a gente tem o que sobressai na gente. Entendeu? Então, se eu uso esse arquétipo que sobressai em mim bem, eu vou conseguir me conectar bem com quem tem esse arquétipo também. Por exemplo, eu tenho um arquétipo do amante, e os arquétipos têm motivações, por exemplo. Eu tenho um arquétipo do amante. A motivação do amante é mover uma comunidade, é cuidar, é seduzir também. Então, se eu uso traços do amante, do arquétipo do amante na minha comunicação, eu naturalmente vou transmitir isso para as pessoas. E aí você atrai o semelhante. Só que é um assunto muito profundo que a gente não faz quando a gente está começando o nosso branding. Ele vem depois que a gente troca a roda do carro com o carro andando. Então a gente começa a fazer o nosso branding, começa o básico bem feito e depois a gente entende o nosso arquétipo para lapidar a nossa comunicação. Perfeito. Para a gente conseguir se comunicar bem e colocar esses símbolos na nossa comunicação. Então, por exemplo, eu uso fogo, porque eu estou falando de sensualidade, de empoderamento feminino, de poder, de power branding, é a minha mentoria. Então, eu falo de acenda sua chama, eu falo de chama acesa. Então, naturalmente, o fogo é um símbolo que inconscientemente as pessoas vão conseguir interpretar isso que eu estou querendo dizer. Então, o arquétipo serve para isso. E o arquétipo vai mudando ao longo da vida? Não. É algo que é seu? Todo mundo tem todos. Nós temos todos. Mas a gente se identifica com alguns mais do que outros. Entendi. Então, tem pessoas, por exemplo, que são aquelas pessoas muito estudiosas, que vivem estudando com livro, que usam aquele estereótipo do estudioso na biblioteca, com óculos. Então, se eu sou essa pessoa e eu uso isso na minha comunicação, eu vou me conectar e atrair pessoas assim também. Esse é o arquétipo do sábio. E aí a gente tem, por exemplo, a figura do personal trainer, da personal trainer, que é sarada, que é malhada, musculosa, que motiva as pessoas, que vamos embora treinar, vamos lá. Ela é o arquétipo do herói, por exemplo. Ela usa isso na comunicação dela. Não adianta ela estar ali com óculos e um livro. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas o seu arquétipo? Mas ela pode usar os dois, por exemplo. Ela pode usar o sábio e o do herói. Então a gente usa os arquétipos para construir uma comunicação mais assertiva. Mas é um assunto profundo, é um assunto de psicologia. Eu adoro psicologia, né? Então, eu já tinha estudado isso antes da mentoria, né? Os meus principais é governante, amante e mago, e né? mago. Os mais fortes a Vânia tem. E a Lívia que falou, né, do mago. Eu usava muito do cuidador, né? Mas
para a questão de percepção de valor e também para a questão da mentoria, fazia mais sentido que eu deixasse o mago mais aflorado, né? E que eu já tinha ele, né? Que o mago é quem te leva do ponto A pro ponto B, já né? que é o mago totalmente também. Né? Total. Não, mas ela vou virar cliente da Nívia tem agora. também. Ela tem um amante bem forte. Por que a gente se conectou? Eu tenho mago e amante. Nós três temos os mesmos arquétipos. E provavelmente as pessoas que estão se assistindo e estão se interessando por essa conversa vai ter arquétipos que a gente tem. Porque aí ela se conecta com aquilo. Gente, eu inconsciente. Tô entregue, assim, às vezes, vocês vão falando, assim, algumas coisas, eu vou me arrepiando, assim, porque é algo que mexe, é psicologia. É psicologia. Pensa, por exemplo, numa tribo indígena. Tem uma que está lá nos Estados Unidos e a que está aqui no Brasil. É o mesmo estereótipo. É o índio com fumaça, com a dança da chuva, com cocar, né? Com aquelas pinturas no corpo. Exatamente, entendeu? Mas eles não se conectaram, eles não se comunicavam, lembra? Muitos anos atrás. Como é que eles eram iguais sem se conhecer? É um inconsciente coletivo falando. Então, os símbolos, eles representam coisas da nossa percepção. E aí, quando a gente usa o símbolo errado, a gente se comunica errado. Não é porque eu acho flor lindo, eu vou usar a flor na minha comunicação. Olha isso. Vou botar uma flor no meu logo porque é lindo, adoro flor. Não, mas a flor vai comunicar coisas que você tem que ver se vai ser aquilo mesmo que você quer transmitir.